então o Salmo de número 7. A confiança em Deus e a proteção contra os ímpios. Salmo de Davi, como eu disse aí. Verso 1. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como um leão e me despedacem, sem que ninguém me socorra. Aqui já dá para você perceber um pouco a situação que Davi está descrevendo ao Senhor. Diante de inúmeros adversários, muitos pelo decorrer do texto, você vai perceber que provavelmente muitos estavam se levantando contra Davi, sem motivo aparente, ou de maneira injusta. E ele diz que esses ímpios, que esses homens, eles não estavam tranquilos e em paz, mas como leões, buscando alguém para ser tragado ou devorá-los. É exatamente assim que Davi está descrevendo como os seus adversários, como os seus inimigos estão olhando para ele, como leões, pronto para devorarem. E ele diz: Senhor meu Deus, se eu agi assim, se há injustiça nas minhas mãos, se paguei com o mal ao que estava em paz comigo, ou se sem razão deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance, calque minha vida no chão aos seus pés e deite minha honra no pó. O que ele está dizendo é: Senhor, se eu errei, se houve injustiça realmente da minha parte, que os meus inimigos me alcancem, que eles possam vir e me destruir. Mas Senhor, será se eu agir desta maneira? E ele diz, ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta, meu Deus, tu que decretas a justiça. Davi diz, ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos. E aí você volta para o verso 1, qual é o cenário, O verso 2, qual é o cenário? Os inimigos estão ali como leões, buscando alguém para destruir, para destronar. E Davi então pede ao Senhor, Senhor, levanta-te com a tua ira, e mostra a tua ira aos meus adversários, aqueles que estão irados contra mim, que o Senhor possa mostrar da tua ira para eles, para que eles possam então ser colocados em seus devidos lugares. E ele diz no verso 7, reúnam-se as nações ao teu redor, assenta-te acima delas nas alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a minha integridade que há em mim. Aqui neste salmo nós temos aqui pelo menos 3 descrições sendo narradas por Davi. Você tem a descrição do justo, você tem a descrição dos ímpios e você tem a descrição de quem Deus é. Então este é o pano de fundo que nós estamos. Davi está nos mostrando e nos dando descrições dos ímpios, dos justos e de Deus, mostrando quem Deus é. E aí ele diz, no verso 9, que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça. Pois tu, ó Deus justos, provas o coração e os pensamentos. Ou seja, ninguém pode escapar deste Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Aqui ele está descrevendo quem Deus é. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que se manifesta, que manifesta indignação. Ou seja, mais uma expressão aí para a sua santa ira. Como Alexandre disse aqui no início, indignação. Deus fica indignado contra tudo aquilo que é mal. Se Deus fica indignado contra tudo que é mal, por que nós cristãos também não nos indignamos? Se você não se indigna com aquilo que é mal, com aquilo que é errado, ou seja, contra tudo aquilo que não é reto e não é justo, você está errado, você está pecando, você precisa se posicionar assim como o nosso Deus é. Porque Davi diz que Deus ele não se indigna apenas um dia ou outro. Você vai ver aqui no texto que ele diz que este Deus, ele fica indignado, ou seja, irado, todos os dias contra a maldade humana. Por que nós então não nos indignamos contra a maldade humana? Por que nós vemos tanta perversidade?
O mundo caminhando a cada dia para o pior. E nós, como cristãos, muitas vezes nos acomodamos. Começamos a apoiar causas que Deus abomina. Começamos a aplaudir situações que Deus repudia. Mas, justamente por conta deste crescimento da maldade que é diário, e isso muitas vezes nós nos acomodamos, nós nos amoldamos à cultura e acabamos achando que é normal. E aí Davi diz no verso 12, se o homem não se arrepender, e isso é Deus misericordioso, né? Se o homem não se arrepender, ou seja, há uma possibilidade dele se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus, e então alcançará misericórdia, a graça de Deus o alcançará. Mas ele diz, se o homem não se arrepender, haverá uma consequência. E ele diz a consequência. Davi pega a figura de um soldado, de um guerreiro, e ele diz, Deus afiará sua espada, seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. Você consegue imaginar esse cenário aqui? O Deus descrito por Davi, cheio do Espírito de Deus, Davi está dizendo que se não houver arrependimento, se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele vai estar frente a frente com este Deus, que está ali preparando seus instrumentos, suas armas, para aniquilar, para condenar, para julgar o ser humano. Este é o cenário que nós estamos. É esse Deus, que é o Deus das Escrituras. Não é o Deus que é pregado em muitas igrejas evangélicas, mas este é o Deus apresentado nas Escrituras. Este é o nosso Deus, o Deus vivo e todo-poderoso, narrado pela palavra do Senhor. E ele diz, o ímpio, olha a descrição do ímpio. O ímpio, ele gera a perversidade. Ele concebe a maldade e dá luz à falsidade. Davi faz a figura aqui, a alusão de uma mulher, assim como ela está ali, uma criança está sendo gerada, ele diz que o ímpio é assim. O ímpio, ele trabalha desta maneira, ele concebe a maldade, ele vai gerando a maldade, ele vai alimentando aquela maldade dentro de si, até chegar a um ponto no ápice aí, né? E ele diz, quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Essa é a consequência do ímpio, né? Muitas vezes se levantando, tramando contra os justos, contra aqueles que, muitas vezes, os ímpios levantam um falso testemunho, eles tentam preparar uma cova e quem cai naquela cova são eles mesmos. E muitas vezes pode ser que não caia neste mundo. E eu vou explicar isso aqui ao longo da mensagem. Pode ser que neste mundo esses homens sejam aplaudidos, esses homens sejam idolatrados, exaltados. Mas no mundo por vir, não. Na eternidade, não. Eles não escaparão. E ele diz, sua maldade recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência atingirá o seu próprio crânio. Ou seja, a maldade que que o ímpio tanto planeja, que ele tanto maquina contra o seu próximo, cairá sobre si. E aí ele conclui no verso 17. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Até aí. Amém. Só a leitura do Salmo nós já poderíamos ir embora, né? Tão precioso que é este Salmo. Então o tema da minha mensagem hoje é o justo juiz. A semana passada eu preguei no Salmo 6, e basicamente os dois são bem parecidos, que vai tratar desta maldade do ímpio, quanto que o homem é perverso, mas que há um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, que há um Deus que é justo, que ele não fecha os seus olhos diante da maldade humana. E eu disse o seguinte, eu não vi Deus, Deus não se revelou a mim, ao contrário do que muitos pastores gostam e amam de dizer, que eles viram Deus, que Deus se revelou a eles. Não, Deus não falou comigo, Deus não se revelou a mim. E o único meio de nós conhecermos a Deus é por meio das Escrituras, por meio desses homens que Deus se revelou a eles, os apóstolos e profetas. Esta é a única maneira que eu e você podemos conhecer a Deus.
nos prostrando diante de sua santa e poderosa palavra, porque Deus se revelou aos apóstolos e profetas. Ele não se revelou a mim, ele não falou comigo e provavelmente também ele não falou com você, ele não se revelou a você. O único meio de nós conhecermos a Deus é nos prostrando diante das sagradas Escrituras. A Escritura é a revelação de Deus aos seus servos, ao seu povo, à sua igreja. A Escritura é a revelação de quem Deus é. E aí então o Salmo ele é muito mais do que uma declaração, seja de angústia, seja de alegria. Os Salmos ele vai além disso. Porque muitas pessoas eles resumem os Salmos em declarações de angústias, alegrias vividas pelo povo de Deus. O Salmo ele vai além disso. Ele não se limita apenas a uma declaração, seja ela de angústia ou de alegria vivida pelo povo de Deus. O Salmo é a revelação de quem Deus é. Porque é exatamente isso que Davi está fazendo aqui neste Salmo. Ele está mostrando quem Deus é. Ele dá uma descrição de quem Deus é. E ele diz, Deus é santo e justo. Este é o Deus apresentado por Davi neste Salmo. Um Deus santo e justo. Meu irmão, e aqui nós temos uma implicação gravíssima. Se nós estamos diante de um Deus que ele é santo e justo, nós teremos um resultado. E o resultado é o seguinte: se nós estamos diante de um Deus santo e justo, os maus serão punidos e os justos serão recompensados. É isso que Davi está dizendo aqui neste Salmo. O justo, ele vai ser recompensado, os maus serão punidos, porque nós estamos diante de um Deus santo e justo. Davi, ele clama a Deus que se faça justiça diante das calúnias, inúmeras calúnias que ele estava sofrendo. E ele clama a Deus por justiça. Quantas vezes isso vai ocorrer comigo, com você? Quantas vezes os homens irão se levantar contra nós, nos acusando? Muitas das vezes, como aqui, de maneira injusta. E não apenas os homens se levantam contra nós. Muitas vezes Satanás se levanta contra nós também para nos acusar. Assim como ele fez com Jó, tentando o acusar diariamente. E aí, então, nós vamos aqui para os pontos. Primeiro princípio, nós temos aqui a descrição dos justos. Eles sempre serão perseguidos neste mundo. O justo, aquele que decide viver uma vida reta para a glória de Deus, ele sempre será perseguido neste mundo. Quando você olha para a história de Davi, nós nos lembramos de Saul. É inevitável você falar de Davi e não falar de Saul. É impossível. Saul, por longos e longos anos, perseguiu Davi. Queria matar Davi. Saul o acusou injustamente. Davi teve a oportunidade de aniquilar Saul, mas não fez. Mas mesmo assim, Saul o perseguia. Não apenas neste salmo, mas a Bíblia, toda a Escritura, deixa muito claro que o cristão genuíno, ele sempre será perseguido neste mundo caído, neste mundo cruel. Se você decide obedecer a Deus, seguir a sua palavra, você deve estar preparado para isso. Para estar diante deste mundo cruel e tenebroso, como é este mundo. E na maioria das vezes, seremos perseguidos. Isso é normal, porque o mundo que ama as trevas, é normal ele perseguir a luz. O mundo que ama a maldade, é normal perseguir a bondade. Meu irmão, a ambição humana, que é esse desejo que está dentro de mim e de você, o desejo pelo aplauso do homem, ele não pode fazer parte das nossas vidas. Não na vida de um cristão genuíno. Mas para isso, isso é algo que nós temos que lidar diariamente. Nós temos que crucificar e matar o nosso eu diariamente. Porque eu amo o aplauso, você ama o aplauso, todos nós amamos. Aquele velho e bom tapinha nas costas. Nós adoramos o reconhecimento. Nós adoramos o status, o sucesso, a fama. Isso está dentro de mim e de você. Mas o cristão genuíno, ele luta contra isso. Porque é tolice nós almejarmos e desejarmos e vivermos uma vida inteira em busca deste aplauso e do reconhecimento de homens que são pecadores como nós. Porque, meu irmão, o cristão ele não deve esperar o aplauso deste mundo caído. Porque, convenhamos, este mundo caído, eles gostam de tudo que é imoral. Jesus já nos advertiu,
ai de vós quando todos vos louvarem. E ainda hoje muitas pessoas vivem em busca do aplauso e do reconhecimento desses homens. Mas Jesus já nos advertiu, ai de vós quando todos vos louvarem. Meu irmão, o mundo não mudou. O mundo continua odiando a Cristo e os seus seguidores. O mundo não mudou, o mundo tem ido de mal a pior. Dia após dia é só piora, desgraça e ruína. E a grande verdade é exatamente esta, que o mundo odeia a Cristo, e se você é um cristão genuíno, o mundo vai te odiar. Segunda descrição que nós temos aqui é a descrição dos ímpios. Não é? No verso 2 ele diz que eles estão ali como um leão buscando alguém para despedaçar. A figura de linguagem que Davi usa é como se fosse um leão com fome de carne, querendo destruir alguém, destruir a sua presa. No verso 14 ele diz que o homem está parindo o mal. Ele maquina o mal, ele cuida com carinho daquele mal, ele planeja, ele alimenta, até que de um certo momento aquilo vem à tona. Miqueias vai dizer que eles maquinam também o mal, uma outra figura de linguagem. No verso 15 e 16, Davi está dizendo, quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. A sua maldade recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência atingirá o seu próprio crânio. O que ele está dizendo eles preparam uma cova, mas eles mesmos caem nela. Eles mesmos. Eles armam a cilada para os justos, mas eles mesmos caem em suas ciladas. Será se isso é verdadeiro, pastor? Você se lembra de Amã? Amã morreu na forca que ele fez para o justo Mordecai. Ele planejou, ele arquitetou todo o cenário, ele montou todo o cenário. E de repente, ele foi morto pela própria forca. O que isso tem a ver comigo, com você? O que isso tem a ver com a sociedade, com a humanidade de maneira geral? Meu irmão, este cenário de Amã com Mordecai, este cenário montado e apresentado aqui por Davi, para mim e para você, isso é uma descrição de todos os homens maus. Um dia, seja nesta vida ou na porvir, todos eles, todos os homens maus serão julgados, condenados, aniquilados, porque de Deus não pode se escapar. Esta é a realidade. Eles irão colher todo o mal que eles plantaram nesta vida, por mais que juízes corruptos deste mundo possam os absolver. Mas diante do Deus, do juiz todo-poderoso, o juiz de toda a terra, como diz a Escritura, não. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, eles serão julgados, condenados, e a ira de Deus permanecerá sobre eles por toda a eternidade. É o que a Escritura anuncia acerca do nosso Deus, é o que é a palavra de Deus e é o que nós cremos. E esse é o Deus justo, diferentemente de um Deus Papai Noel apresentado por grande parte da comunidade evangélica em nosso país. E terceiro ponto, que é o que eu quero me deter um pouco mais, a descrição de Deus. Davi está dando uma descrição de quem Deus é. E o que está muito claro aqui neste texto é que Deus é justo. Ele salva o justo e pune o ímpio. Diferente do que nós estamos acostumados a ver, principalmente em nosso país. Diferentemente. Primeiro ele diz que Deus ele fica indignado com aquilo que é mal. No verso 6 ele diz, ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta-te, meu Deus, tu que decretas a justiça. E no verso 11 ele diz, Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Todos os dias. Não é uma indignação uma vez na vida e outra na morte. Mas ele diz que esse Deus santo e justo, ele se ira e fica indignado contra a maldade humana diariamente, todos os dias. O significado é justamente isso, muito ofendido. Ou seja, é não se acomodar com algo. De maneira mais precisa, é não tolerar aquilo que é mal. Não tolerar aquilo que é mal. Como que nós cristãos podemos tolerar aquilo que Deus abomina? Como que nós cristãos não vamos repudiar aquilo que Deus repudia? Ora, ele se indigna todos os dias contra a maldade humana. Deus não tolera o mal. Deus nunca se acostuma com aquilo que é mal.
E nós devemos seguir os passos do nosso Deus. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que é mal. Veja esse mundo caído, podre. As pessoas aplaudem o homossexualismo. As pessoas aplaudem. Você vê artistas saindo do armário e aí você olha nos comentários nas redes sociais que nós temos pessoas dizendo: Deus os abençoe. 2 homens ou 2 mulheres. Deus os abençoe. Olha o absurdo que nós chegamos. E aí alguns se perguntam: mas como nós chegamos a este nível, pastor? Sabe como que nós chegamos neste nível? A maldade sendo semeada dia após dia, até que um momento todos se acostumam e acham que é normal. E aí vão se acostumando, vão se acomodando. E aí chega neste ponto de até pedir a bênção de Deus sobre algo que Deus condena de maneira muito clara nas Escrituras. Mas isso acontece com os cristãos, pastor? Claro. Quantos cristãos toleram inúmeras coisas? Quantos cristãos toleram aquilo que é mal? Quantas vezes somos apedrejados por falar o que está nas Escrituras? Por exemplo, o pastorado feminino não existe. Pastorado feminino. E quantas vezes os cristãos se levantam indignados e começam a xingar, esbravejar, gritar feito loucos. Ora, mas a Escritura diz de maneira muito clara, mas se acomodaram. Aí você fala do homossexualismo, muitos levantam irados, ficam bravos, ou seja, já se acomodaram. Deus fica indignado todos os dias com aquilo que é mal. Por que nós não devemos ficar? Se Deus ele fica indignado todos os dias contra a maldade humana, contra tudo aquilo que é mal, por que nós, seus filhos, seus servos, não devemos ficar indignados contra tudo aquilo que é mal? Nós deveríamos sentir o que Deus sente contra tudo aquilo que é mal. Ira. Deus se ira, se fica indignado contra tudo aquilo que é mal. Segunda descrição que Davi dá acerca de Deus, primeiro ele diz que Deus fica indignado com aquilo que é mal. A segunda descrição que ele dá é que Deus é o juiz, é o justo juiz. No verso 11 ainda ele diz: Deus é um juiz justo. Deus é o justo juiz. Ele julga os corações. No verso 10 ele diz, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz, ele julga os corações. Meu irmão, pode haver uma confusão no mundo sobre quem é quem. No mundo pode haver essa confusão. Quem é quem? Quem é justo, quem é injusto? Quem é justo ou quem não é justo? No mundo pode haver essa confusão, mas diante do nosso Deus, do Criador, do Deus Todo-Poderoso, não há esta confusão. Os juízes desta terra, eles podem julgar de maneira errada. Os homens podem enganar bem os outros homens, mas não o Senhor. Eu posso te enganar, mas eu não posso enganar a Deus. Você pode me enganar, mas você não pode enganar a Deus. Podemos nos enganar uns aos outros, mas nós não enganamos a Deus. Você não engana ao Senhor. Você não consegue se esconder do Senhor. Não há ninguém que esteja oculto diante do Deus Todo-Poderoso. Então esta é a segunda descrição, ele é o justo juiz. Terceira descrição acerca de Deus que Davi nos dá é que Deus ele pune o mal. Verso 12. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Seu arco já está armado e pronto. Já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. Deus, ele pune o mal. Há uma condição. Há sim um momento. Pode ser que Deus não descarregue da sua ira. Há uma condição. Se houver arrependimento, um arrependimento genuíno, a fé em Cristo Jesus. Porque se não fosse por meio disso, quem era Davi para estar diante desse Deus? Davi cometeu inúmeras atrocidades, foi um homem frio, sanguinário, calculista. Como ele está diante desse Deus? Ora, porque arrependimento. Se houver um coração contrito e quebrantado, sempre haverá um Deus solícito. Por isso que Davi diz, olha, se o homem não se arrepender,
Ele tem que estar preparado para a consequência. Se não houver arrependimento, prepare-se, pois Deus se levantará contra você. Então este é o cenário. Como o Senhor ele é misericordioso, há se o arrependimento. Agora, se não houver, prepare-se. Prepare-se. Caso ele não se converta, é o final do verso 12. Deus afiará a sua espada, o seu arco já está armado e pronto. Você consegue visualizar isso aqui, meu irmão? Sei que muitas vezes falando de arco e de espada, né? Se falassem pistola, metralhadora, talvez ficaria mais fácil para você assimilar. Mas o cenário que Davi está nos levando, ele está tentando mostrar para mim e para você a melhor maneira para expressar a ira de Deus sobre os maus. Qual a melhor linguagem, o melhor recurso de linguagem que eu vou usar para expressar a maldade, expressar a ira de Deus contra a maldade humana? E aí ele nos dá a figura de um guerreiro com sede de sangue. Esta é a figura que ele está dizendo. Para descrever a ira de Deus sobre os maus. Ele diz, Deus está pronto para matar. Traduzindo aqui para mim e para você, é isso que o texto está dizendo. Deus está pronto para matar. Ele afiou a espada. Ele armou o arco. Ele já preparou, ele já posicionou. Ele já olhou para o seu alvo. Ele já está com o alvo na mira. Só falta a execução. Ele preparou os seus instrumentos de morte. Não é isso que Deuteronômio faz? Diz? Sou eu que mato e faço viver? Não é isso que a palavra de Deus diz? Acerca do nosso Deus? Acerca do nosso Senhor? E, inclusive, sobre o seu próprio povo. Porque Davi é servo de Deus. É filho de Deus. E Deus não faz vista grossa para o pecado de Davi. Você acha que ele vai fazer vista grossa para os seus pecados? Você acha mesmo? Você acha que você pode se ocultar, se esconder de Deus? Que Deus não vai tratar com você? Que Deus não vai te punir? É sério? Porque é isso que muitos crentes acham, que Deus não vai puni-los. No verso 3 ao verso 5, né, Davi diz, Senhor, meu Deus, se eu agir assim, se há injustiça nas minhas mãos, se paguei com o mal ao que estava em paz comigo, ou se sem razão deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance, calque minha vida no chão aos seus pés e deite minha honra no pó. Ou seja, ele fala assim, esmigalhe, algumas versões. Pise em cima de mim, me destrua. Ou seja, se eu fiz o que é mal, é justo que eu seja despedaçado. É isso que Davi está dizendo. Se eu errei, se eu fiz o que é mal, se eu pratiquei injustiça, então é justo, Senhor, que eu seja despedaçado. É isso que ele está dizendo. Ele aceita a sua punição. Ele afirma que ele merecia ser esmagado se ele houvesse lidado de maneira injusta com o seu próximo. É claro que aqui parece que neste caso, pelo menos em específico, parece que Davi ele não tinha culpa. Mas em outros casos ele teve culpa. E mesmo sendo filho de Deus, Deus o esmagou. Sim, Deus o esmagou. Você se lembra? No adultério, o que Deus fez com Davi? O homem segundo o coração de Deus. Deus o perdoou dos seus pecados, mas não o isentou das suas consequências. Deus o puniu. Deus o esmagou. Seu filho morre. Deus tratou com Davi. Deus o puniu. Agora, se você vem de igrejas modernas, isso é um problema. Um Deus que pune a maldade, inclusive de seus próprios filhos. Isso é inadmissível na grande parte das igrejas evangélicas em nosso país. É inadmissível para eles servir a Deus e que tudo dê certo em sua vida. Que Deus tem que satisfazer todos os desejos do seu coração, para que então ele possa ser chamado de Deus Todo-Poderoso. Mas este não é o Deus das Escrituras. Deus não é o seu servo. Nós somos servos de Deus. Deus não está à sua disposição para fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Deus não está à minha disposição para atender e satisfazer todos os desejos do meu coração. Somos nós que existimos para a glória dele. Somos nós que devemos viver dia após dia para a glória do nosso Deus.
Experimente, meu irmão, experimente pregar e expor esse Deus revelado nas Escrituras. Experimente pregar esse Deus revelado nas Escrituras nestas igrejas aí. Em grande parte das igrejas que são pagãs em nosso país. Experimente pregar esse Deus em grande parte das igrejas evangélicas que são sinagogas de Satanás em nosso país. Experimente pregar esse Deus nessas igrejas. Você é enxotado de lá. Você só falta sair à base de pedrada de lá. Essa é a realidade. Sabe por quê? Porque o Jesus deles não é o Jesus da Bíblia. Eles fabricaram, é um ídolo, eles construíram um ídolo. Eles não se prostram diante de uma imagem feita de gesso. Eles não se prostram diante de Buda, Alá, ou seja, de qualquer outro falso Deus. Mas eles criaram, eles fabricaram um Jesus em sua mente. Como eu disse semana passada, um Deus que não condena a maldade humana. Um Deus que não pune a maldade humana. O meu Deus não manda ninguém para o inferno. O meu Deus não condena ninguém. É mesmo? Onde você viu isso? Deve ter sido em frase de para-choque de caminhão, mesmo nas Escrituras. Porque Deus, para ser justo, Ele precisa punir a maldade humana. Ele precisa punir aquilo que é mal. Para Ele ser amor, Ele tem que punir aquilo que é mal. Mas experimente fazer isso. Experimente descrever de maneira fiel quem Deus é. E você é enxotado de lá. Essa é a realidade. Quantos ficam irados por ouvirem a verdade? Agora, convenhamos, meu irmão. Criados numa geração onde os pais não podem castigar, e esta é a palavra, castigar, disciplinar os próprios filhos. Quem dirá Deus, não é? Se os próprios pais não podem castigar, disciplinar os próprios filhos, quem dirá Deus? Quem dirá Deus? Davi, ele pergunta se ele fez algo errado. E ele diz, se eu fiz, Senhor, que eu seja destruído, que eu seja esmagado. Este é o servo de Deus, Davi. Hoje, como que as pessoas fazem? Eles não se perguntam. Eles nem sequer perguntam, Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Eles não perguntam, Senhor, será se eu tenho agido de maneira injusta contra o meu próximo? Eles não perguntam isso. E se alguém vier e dizer, irmão, tome cuidado, esse caminho que você está trilhando. Ei, irmão, isso que você está fazendo é errado. Sabe o que eles fazem? Diferentemente de Davi, que diz, Senhor, se eu agir de maneira injusta, me destrua. Que o meu inimigo me destrua. Hoje, grande parte das pessoas, quando eles são confrontados, quando você diz, tome cuidado, sabe o que eles fazem? Só faltam destruir quem está confrontando. Só faltam esmagar aquele que está o confrontando. Diferentemente de Davi. Eles querem destruir. O pastor não pode falar nada. Se ele falar, pronto, a pessoa já embirra. Já empaca. Não quer mais andar. Meu irmão, vida cristã não funciona desta maneira. Todos nós precisamos sermos disciplinados. Ou você acha que você não precisa? Você acha que não precisa de correção? Você acha que não precisa de direção? De exortação? Você acha que não? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Aí o camarada, ele passa uma necessidade, ao invés de se prostrar diante de Deus, o que muitos fazem? Se desviam, abandonam a fé, abandonam Deus. Ele quer brigar com Deus, por conta dos problemas, por conta das dificuldades. Irmão, convenhamos, se Deus castigou a Davi, Ele não pode castigar? Deus não pode te disciplinar? Porque muitas vezes o momento é de você dobrar os seus joelhos e você está batendo no peito lá, querendo colocar Deus contra a parede. Deus vai tratar com você. Deus sempre vai tratar conosco. Se Deus castigou o seu servo Ezequias, você acha mesmo que Deus não pode castigar e tratar você? Por que não? Essa é a praga. Essa é a consequência da praga desta teologia que é pregada em muitas igrejas. Que ouvimos por longos e longos anos que Deus tem que satisfazer todo desejo do nosso coração. Que servir a Deus significa
em ter uma vida sossegada, tranquila, com muito dinheiro no bolso, família bonita, tudo dando certo. Isso é a praga dessa teologia que foi pregada por longos e longos anos. E que você e eu ouvimos por muitos e muitos anos. E agora, para tirar essa desgraça da nossa mente, é somente com uma pregação bíblica por muitos e muitos anos. Para que nós possamos viver realmente para a glória de Deus. Davi, ele nos mostra quem Deus é. O quarto ponto aqui, ele diz que Deus ele age na hora correta. Muitas pessoas dizem, Deus tarda, mas não falha, não é? Frase de para-choque caminhão também, não está na Bíblia não. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Também não está na Bíblia não, é tudo frase de para-choque caminhão, meu irmão. É bíblico não. Verso 6, ele diz, ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta-te, meu Deus, tu que decretas a justiça. A justiça. Deus não dorme. Davi está usando recurso aqui de linguagem para nos comunicar a verdade bíblica. A maldade humana parece que está prevalecendo. E parece que Deus não está fazendo nada. Só parece, meu irmão. É só parece. Parece que Deus está dormindo. Mas não. Você se lembra? O profeta Abacuque também diz isso. Algo muito parecido. Ele diz que Deus é puro de olhos, que ele não pode contemplar o mal. E aí ele chega num determinado momento e ele diz, tu és justo. Por que tolera a injustiça? A injustiça. Ele diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E de repente ele chega num momento e ele diz, tu és justo. Por que tolera a injustiça? Por quê? Davi acabou de dizer, Deus não tolera a injustiça. Nem um dia sequer. Deus, meu irmão, ele é soberano. E nós, muitas vezes, não entendemos o seu agir. Mas de uma coisa, você e eu temos que ter certeza. Ele não demora, ele não tarda, ele age na hora correta. E aí eu e você podemos descansar. Aí nós podemos descansar. Nós temos que crer que na hora certa, o Deus que nunca dorme, há de acordar. Um Deus que não dorme, há de se levantar. Nós somos tentados a achar que Deus está dormindo. Quando somos injustiçados, quando enfrentamos inúmeros problemas, quando passamos por inúmeras adversidades, muitas vezes você será tentado a achar que Deus se esqueceu de você. Não é o recurso de linguagem que muitos salmistas usam? Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus se esqueceu. O Salmo 121, verso 4, o salmista diz, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É certo que ele está ali com seus olhos atentos, exercendo a sua função de vigia. Que nada passa desapercebido dos seus olhos. E para a gente encerrar, a quinta descrição que Davi dá de Deus, acerca de quem Deus é que ele diz que Deus recompensa os justos. Né? Verso 10. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. O justo é o reto de coração. Um pouco até do que o Alexandre estava dizendo aqui na abertura, que muitas vezes você pode parecer que você tem um andar reto. Mas e o coração? E o coração? Como está o seu coração? Muitas vezes você pode estar aqui nesta noite e por fora, você é reto por fora, torto por dentro. Reto por fora, mas o coração totalmente torto. Como assim? Por exemplo, como que você me trata? Talvez por fora, de maneira submissa, que escuta, mas e por dentro? Coração totalmente torto, rebelde, insubmisso, eu não consigo ver, mas Deus está vendo. Como você lida com a liderança dessa igreja? Talvez você possa tratar os nossos líderes por fora, de maneira reta, mas o coração completamente torto, achando que não precisa submeter, que não precisa escutar, que não precisa ser disciplinado, reto por fora, torto por dentro. Calvino, comentando sobre isso, ele diz,
Embora os ímpios possam triunfar aos olhos do mundo, eles terão que comparecer perante Deus. Mesmo que os ímpios triunfem neste mundo, possam triunfar aos olhos deste mundo, eles terão que comparecer diante de Deus. E ele diz, onde a pergunta não será, quais foram os vossos títulos? Ou qual foi o esplendor de vossas ações? E Calvino conclui, e sim, a pergunta que eles ouvirão será, qual foi a proporção da pureza de vossos corações? Deus não vai, o dia que você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar quais são os seus títulos acadêmicos, ou quais são os seus títulos religiosos, ou quais são as suas posses neste mundo, qual o tamanho do seu império. Mas o que vai importar é se nós fizemos o que é reto diante do Deus Todo-Poderoso. Como? Qual foi a proporção da pureza de vossos corações? Esta é a ambição do cristão genuíno. Ser reto diante de Deus. Ser reto diante de Deus. Duvida? Se você já leu o livro de Reis, você já percebeu como que é descrito e qual é a definição dada pelo Senhor acerca desses homens. E define toda a vida daquele rei da seguinte maneira: ou ele fez o que era reto diante de Deus, ou ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Era simplesmente assim. Toda a vida daquele homem era descrita desta maneira. Objetivo: fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Irmão, nós devemos viver com essa perspectiva. Nós somos frágeis. Você é frágil. Eu sou frágil. Embora muitos de nós não percebamos. Mas essa é a nossa realidade. Nós somos extremamente frágeis. Nós não damos conta de nada. Nós estamos dia após dia nos aproximando da morte. Cada dia que passa, mais perto da morte você está. Mais perto da morte eu estou. Essa é uma realidade da vida. E como nós vivemos? Tudo que nós fazemos deve ser visto nesta ótica. Fazer algo para Deus, para a glória de Deus. Ser reto diante de Deus. E aí eu quero deixar algumas perguntas para você. Como você lida com a sua esposa? Deus está vendo. Como você, minha irmã, lida com o seu esposo? Deus está vendo. Já parou para pensar nisso? Que Deus está vendo? Como você lida com a sua esposa ou com o seu esposo? Como você lida com os seus pais? Ou pai, como você lida com os filhos? Deus está vendo. Como você lida comigo? Como você lida com os líderes da nossa igreja? Deus está vendo. Você pode me enganar, mas a Deus você não engana. Como você lida? Como você lida, por exemplo, com o seu patrão? Ou com os seus clientes? Deus está vendo. Nada passa desapercebido dos olhos do nosso Deus. O que você tem cultivado em seu coração? Deus sabe de tudo. Como disse o Alexandre aqui no início, o que temos visto em nosso celular, em seu computador, quando ninguém está perto de você? Como já disseram, nós somos aquilo quando ninguém está perto de nós. Quando ninguém está vendo, nós esquecemos que o Deus Todo-Poderoso, os olhos dele estão sobre nós. Quando ninguém, sua esposa, seu filho, marido, pai, os olhos não estão sobre você, ali mostra quem você é, revela quem você é. E aí? O que você tem cultivado em seu coração? Lembre-se, o Senhor sabe. Por isso que a Escritura nos exorta que eu e você devemos viver diariamente no temor do Senhor. Viver no temor do Senhor. E ser reto, e justo, e servir a Deus. Por isso, você deve viver com a perspectiva da eternidade. Porque quem vive com essa perspectiva
que um dia estará diante de Deus, ele vai viver de maneira diferente. Ele vai andar de maneira diferente. Que Deus nos dê graça e sabedoria para isso.